O Tribunal Internacional de Justiça decide que Israel deve tomar todas as medidas para impedir um genocídio em Gaza, mas não ordena um cessar-fogo. A ONU diz que não está em condições de verificar relatos ou circunstâncias da queda do avião militar russo em Belgorod. Sobrevivente do Holocausto pede um Médio Oriente unido na deslocação ao Parlamento Europeu em Bruxelas. Mathieu Travers nasceu com uma doença neuromuscular, mas nunca se resignou com má sorte. Aos 32 anos, vai ajudar a levar a tocha olímpica até Paris. O Tribunal Internacional de Justiça decidiu que Israel deve tomar todas as medidas para impedir um genocídio em Gaza. Uma grande maioria do painel de 17 juízes do tribunal votou a favor de medidas urgentes que abrangem a maior parte do que a África do Sul pediu, com exceção de ordenar um cessar-fogo imediato. Nas primeiras reações, a África do Sul saudou uma vitória decisiva para o Estado de Direito Internacional. Do lado de Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que o seu país vai continuar a defender-se, respeitando o direito internacional, até que todos os reféns sejam devolvidos e Gaza deixe de ser uma ameaça para Israel. A ONU não está em condições de verificar os relatos ou circunstâncias da queda do avião militar russo em Belgorod, perto da fronteira com a Ucrânia. No rescaldo da queda do avião, na quarta-feira, Kiev e Moscou têm trocado acusações. Segundo a versão russa, o avião militar foi abatido pela Ucrânia com 65 prisioneiros de guerra ucranianos que estavam a ser transportados para uma troca. A Ucrânia, apesar de reconhecer que estava a ser preparada uma troca de prisioneiros, afirma que o avião transportava mísseis e não prisioneiros de guerra. Nenhum dos países apresentou para já provas que corroborem cada uma das versões. We understand both Russia and Ukraine are conducting separate investigations into the incident, and Ukraine has called for an international probe. The United Nations is not in a position to verify these reports or the circumstances of the crash. A cidade ucraniana de Odessa foi alvo de novos ataques russos com drones pela segunda vez esta semana. Vários edifícios residenciais foram atingidos nos ataques da última madrugada, que fizeram pelo menos 6 feridos. Milhares de pessoas esperam em filas em toda a Rússia para dar apoio ao político liberal Boris Nadezhdin. Atualmente é o único potencial candidato às presidenciais que se manifesta abertamente contra as ações da Rússia na Ucrânia. Я за любого, если сейчас, знаете, извиняюсь, за черта лысого готов голосовать, но чтобы что-то сменилось. Хотя я понимаю, что это бесполезно, но... Потому что вот я мать, у меня 3 детей, и война это ужасно, ужасно. Очень нужно прекратить это просто как можно скорее. Штаб сообщил, что собрали уже 100 тысяч, и сбор активно продолжается. Первый вопрос в связи с этим, насколько Кремль рассматривает Надеждина как серьезного соперника Путину на предстоящих президентских выборах? Видит ли угрозу? Нисколько. Мы не рассматриваем его как соперника. Люди хотят, чтобы вернулись домой те, кто там... Boris Nadezhdin tem 60 anos. É um crítico de longa data do Kremlin, mostrou publicamente que rejeita a decisão do governo de continuar a guerra. E a Katerina Duntsova, outra candidata às eleições presidenciais, foi recentemente afastada da corrida. Atrás das grades, em colónias penais ou no exílio no estrangeiro, as figuras da oposição russa garantem que vão continuar a lutar contra o presidente Vladimir Putin. Enquanto a Rússia e a Ucrânia trocam acusações sobre a queda de um avião militar russo esta semana, as famílias dos prisioneiros de guerra ucranianos esperam angustiados por mais informações. As versões sobre o acidente divergem, com a Rússia a acusar a Ucrânia de ter abatido o avião com 65 prisioneiros que alegadamente estavam a ser transportados para uma troca. A falta de respostas e o desconhecimento do que realmente se passou preocupa familiares dos prisioneiros. Немає сил вже лити сльози. Ось така ситуація. Але найгірше це те, що всі очікували на початок цих обмінів. Після минулого обміну всі думали, що почнеться. Тому що, як ми говоримо завжди, і це основний наш заклик і
те, що треба відкрити світу, щоб він прокинувся, та те, що полон – це не є опцією збереження життя. A Ucrânia, apesar de reconhecer que estava a ser preparada uma troca de prisioneiros, afirma que o avião transportava mísseis e não prisioneiros de guerra. Nenhum dos países apresentou para já provas que corroborem cada uma das versões, deixando as famílias dos prisioneiros sem respostas. Milhares de pessoas juntaram-se na quinta-feira nas ruas de toda a Eslováquia em protesto contra um plano do primeiro-ministro Robert Fico para alterar o Código Penal e extinguir o Ministério Público. O plano aprovado pelo governo de coligação populista inclui a abolição do gabinete do Procurador Especial, que lida com crimes graves como corrupção, crime organizado e extremismo. A Presidente da República da Eslováquia insurgiu-se contra o plano proposto pelo governo, alertando que as mudanças comprometem o Estado de Direito e causam danos imprevisíveis à sociedade. O Banco Central Europeu cumpre as previsões e mantém pela terceira vez consecutiva as 3 taxas de juro diretoras. A presidente do banco, Christine Lagarde, disse que ainda é prematuro discutir cortes de juros, mas confirmou que há sinais de crescimento e recuperação nos próximos meses. The consensus around the table of the Governing Council this morning was that it was premature to discuss rate cuts. It's as simple as that. There is a phenomenon of catching up for employees. It's also one of the reasons why we see growth coming up and the recovery beginning in the course of 2024 because of rising wages while inflation comes down, which will free up some purchasing power, which hopefully will stimulate consumption. No comunicado desta quinta-feira, o BCE sublinhou que as pressões internas sobre os preços permanecem altas e que as taxas elevadas estão a ajudar a baixar a inflação. Alertou também para a necessidade dos custos dos empréstimos se manterem elevados enquanto for necessário. Milhares de agentes da PSP, militares da GNR e guardas prisionais juntaram-se na quarta-feira à tarde em Lisboa, no Largo do Carmo, e marcharam até à Assembleia da República. Os organizadores do protesto estimam que tenham participado 15 mil pessoas, dando nota que esta foi uma das maiores manifestações das forças de segurança de sempre. Os polícias cantaram o hino nacional em frente ao Parlamento e entoaram a frase "Polícia unida jamais será vencida". A marcha foi organizada por uma plataforma composta por 7 sindicatos que foi criada para exigir a revisão dos suplementos remuneratórios nas forças de segurança. Autora do livro Eu Venci Hitler, a mensagem de Irene Chachar para o mundo sobre o Holocausto é que nunca mais deve haver um genocídio. Nasceu numa família judaica na Polónia e aos 5 anos teve de passar a viver como uma criança escondida no gueto de Varsóvia, estabelecido pelos nazis. Residente em Israel, disse à Euronews que o ataque do Hamas a 7 de outubro foi uma grande tragédia, mas que sonha com um Médio Oriente pacífico e unido. We are defending ourselves. We were surprised. We were killed by surprise. The land is ours. We wanted to flourish. We wanted to enjoy freedom, equality, understanding, life as such. Is a two-state solution one that you defend? Look, there are political issues in that question, but I would say this to you. If I have a neighbor, like in Europe, United Europe, I have a neighbor next to me, and I can live with that neighbor in peace. It can be 2 and 3 and 5 and 7 and 10. It can be united. Exactly the same example of Europe. United Europe, right? Why don't we have united Middle East? O Parlamento Europeu convidou a antiga professora universitária de 86 anos para assinalar o Dia Internacional em Memória do Holocausto, que se celebra a 27 de janeiro. Dentro de exatamente 6 meses, no dia 26 de julho, a chama olímpica vai chegar às margens do Rio Sena para a cerimónia de inauguração dos Jogos de Paris 2024. Depois de ser acesa na Grécia, a tocha viaja de barco até Marselha, onde inicia uma longa viagem por França.
Mathieu Travers é uma das 11 000 pessoas que vão levar a tocha até à cidade-sede. Pour ne rien vous cacher, j'ai eu les larmes aux yeux parce que pour moi, c'est vraiment l'histoire du sport, les Jeux Olympiques, et de me dire qu'à mon échelle, pendant 200 mètres, pendant 4 minutes, je vais appartenir à cette histoire. D'apprendre ça, j'ai eu beaucoup d'émotions. Mathieu sofre desde nascença de uma doença neuromuscular, mas a ciência ajuda-o a ser um utilizador regular da internet. Que j'utilise, c'est une commande buccale en fait. Também vê desporto ao vivo em recintos adaptados. Donc à chaque fois, j'essaye d'immortaliser les souvenirs en faisant des petites photos. On a notamment Rafael Nadal, Carlos Moya, Benoît Paire et mon idole à moi, Paul-Henri Mathieu, qui est un joueur de tennis français. Uma paixão pelo desporto que o ajudou a derrotar o prognóstico dos médicos. On avait dit à mes parents, ne vous attachez pas à cet enfant, il sera mort avant d'avoir 2 ans. Et bon, les médecins se sont un peu trompés, puisque je suis toujours là. Quand j'étais jeune, forcément, quand on est une personne handicapée, on ne peut pas faire beaucoup d'activités. Et le fait de regarder du sport à la télé, très vite, ça m'a occupé et ça m'a passionné. J'ai toujours dit à mes proches, de toute façon, je ne peux pas mourir, je n'ai pas encore vécu des Jeux Olympiques. Mathieu vai seguir também os Paralímpicos, espera que sejam positivos para as pessoas com incapacidade. Ça peut beaucoup aider, notamment dans le domaine du handicap. Ça nous a permis notamment de voir que nos transports en commun étaient mal ou pas du tout accessibles. Et ça va nous permettre, comme les autres l'ont fait avant nous, comme Londres l'a fait avant nous, comme Pékin l'a fait avant nous avant, d'évoluer et de nous rendre plus accessibles pour les personnes handicapées. Enquanto aguarda pela tocha olímpica e pelos atletas, Mathieu dinamiza o canal que tem no YouTube, publica sobre incapacidade, automação residencial e desporto.